Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 29 de maio de 2025 e cá estamos para continuar a leitura da Palavra de Deus. Hoje lendo o segundo livro dos Reis, capítulo 13, que diz: No 23º ano do reinado de Joás, agora o Joás já é um rei maior de idade, ele tem 23 anos. Filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 17 anos. A história muda para Israel agora. No capítulo anterior, a história era de reino de Judá sob Joás. Agora, o escritor conta a história do rei Jeoacás de Israel. Ele fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer e não se afastou deles. E essa é a lamentável história dos reis de Israel, infelizmente. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e por longo tempo ele os manteve sob o poder de Hazael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Então eles estavam aí subjugados pelo reino da Síria. Então Jeoacás buscou o favor do Senhor, e este o atendeu, pois viu quanto o rei da Síria oprimia Israel. Na hora do aperto, Jeoacás buscou o Deus verdadeiro. O Senhor providenciou um libertador para Israel que escapou do poder da Síria. Assim os israelitas moraram em suas casas como anteriormente. Essa expressão morar em suas casas significa eles tiveram um tempo de paz aí, sem estar sob o domínio de outro reino. Mas, olha o verso 6, mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, permanecendo neles. Até mesmo o porte sagrado permaneceu em pé em Samaria. Recorrer a Deus só nas crises e não buscar a Deus de todo o coração é um erro que muita gente comete. Precisamos buscar a Deus sempre, como votos de casamento, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza ou na pobreza. O cristão busca a Deus sempre. Deus é a sua prioridade. Quem só busca a Deus na hora das crises é um falso cristão. Versículo 7, de todo o exército de Jeoacás só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria havia destruído a maior parte, reduzindo-a a pó. Então ele está mostrando a consequência da infidelidade do povo a Deus, da não submissão a Deus. Agora Israel é um reino fraco, tem um exército fraco. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoacás, os seus atos e tudo o que realizou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoacás descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoás foi o seu sucessor. Lembrando, os nomes até se parecem, porque Joás atualmente na descrição aqui na sequência, é o rei de Judá. E agora o Jeoás, filho de Jeoacás, é o sucessor do pai no reino de Israel. E o texto continua contando agora a história de Jeoás. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos. Aí os nomes são muito semelhantes. E aí esse aqui reina por 16 anos. Seu pai reinou por 17 anos. São reinos relativamente curtos, né? E o rei Joás continua reinando lá em Israel, depois a história volta para ele.
Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, antes permaneceu neles. Lamentável essa nota que se repete em cada rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Joás, os seus atos e as suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Israel. Então, a história do Jeoás chega, inclusive, supera a história do Joás, rei de Judá, e se equipara a do seu filho Amazias. A gente vai ver isso depois. Joás descansou com os seus antepassados e Jeroboão o sucedeu no trono. Jeoás foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. Agora temos um Jeroboão II. O primeiro rei de Israel tinha sido Jeroboão, depois da divisão, né? E agora temos um Jeroboão II, filho do Jeoás. Olha o verso 14, quem aparece aqui? Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, o grande profeta Eliseu. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. O rei aí se lamentando pela doença do Eliseu, que estava prestes a morrer. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco com as suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou o arco, né, que o profeta mandou ele pegar, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. E o rei fez, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Então o profeta está profetizando uma vitória para o rei Jeoás de Israel, uma vitória contra os sírios. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente, mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Aí está um ato simbólico um tanto misterioso. Por que às vezes que o rei bateu as flechas no chão, contava como vezes que ele venceria o exército adversário? É um mistério divino, mas dá a ideia de um homem relutante, que parece que o profeta quer mostrar que ele não tem a garra necessária para a vitória completa, né? Então Eliseu morreu e foi sepultado. Morre o grande profeta Eliseu. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Ele vai fazer questão de mostrar mais um milagre realizado aí só por causa do corpo do Eliseu já morto. Deus honrando o profeta, mesmo ele estando morto. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Isso é interessante. O profeta, depois de morto, só porque um cadáver tocou nos ossos dele. Naquela época não se enterrava como se enterra hoje, cobrindo totalmente de terra, cavava uma espécie de uma gruta numa rocha e colocava o corpo lá dentro, ou numa caverna natural. Colocava o corpo lá dentro e tapava a porta com uma pedra. Então, quando as pessoas que iam sepultar essa pessoa e viram o exército dos moabitas atacando, correram lá, abriram a sepultura do Eliseu e jogaram o corpo lá dentro e fugiram. E o homem acorda, lamentável, o defunto acorda no meio de uma guerra. Não se sabe o que aconteceu com ele. Mas isso aqui é uma maneira de mostrar que Deus estava honrando o profeta mesmo após a sua morte. Isso é especial.
É interessante Jesus lembrar quando os judeus, aliás, os saduceus que não criam na ressurreição, lá no Novo Testamento, e Jesus faz referência a Deus se referindo como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que tinham morrido. E Jesus estava argumentando isso como argumento para provar que eles vão ressuscitar, porque Deus se referiu a eles como Deus deles mesmo depois deles estar mortos. E aí mostra que Deus honra, de novo, Deus honra os seus servos fiéis até após a sua morte. Versículo 22. Azael, rei da Síria, oprimiu os israelitas durante todo o reinado de Jeoacás. Mas o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão e mostrou preocupação por eles. Por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, até hoje ele não se dispôs a destruí-los ou a eliminá-los de sua presença. Está dizendo, Deus está sendo bom. Por causa de Abraão, de Isaque e de Jacó. Em relação a Israel, a Judá, Deus vai dizer, por amor a Davi, Deus foi bom com os seus sucessores. Aqui, como não tem o Davi como antecessor, vamos dizer assim exatamente, tem reis maus de Israel a partir de Jeroboão, ele reivindica o amor, a fidelidade de Deus para com a aliança feita lá com os patriarcas séculos antes, Abraão, Isaque e Jacó. E é interessante que Deus continua, o autor bíblico está dizendo, Deus continua sendo bondoso com eles, mesmo eles estando em desobediência. E como Deus é bondoso, mesmo quando às vezes nós somos infiéis, e até com as pessoas que não creem em Deus realmente, Deus é bondoso, porque a vida é uma dádiva de Deus, a saúde, o pão de cada dia, as chuvas, a sucessão das estações, dos dias e das noites, são dádivas de Deus para todas as pessoas, como Jesus disse que Deus faz chover sobre os maus e bons, né? Deus faz prosperar as plantações dos ímpios, tanto quanto dos justos. Então a graça de Deus, uma das coisas que a Bíblia deixa muito clara é que Deus é bom. Aquela frase do filme lá, né? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Deus é bom até quando nós não andamos de acordo com a sua vontade. E isso deveria ser um motivo para nós nos voltarmos de coração para Deus. E, infelizmente, a maioria das pessoas não se volta. Versículo 24. E Azael, rei da Síria, morreu e seu filho Ben-Hadad foi o seu sucessor. Então Jeoás, filho de Jeoacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Azael, as cidades que em combate Azael havia tomado de seu pai Jeoacás. 3 vezes Jeoás o venceu e assim reconquistou aquelas cidades israelitas. O autor bíblico está mostrando que a profecia pela última profecia feita por Eliseu a respeito do rei Jeoacás, quando mandou ele bater com as flechas no chão e ele bateu apenas 3 vezes, a profecia se cumpriu e 3 vitórias Jeoás conquistou contra o rei da Síria, né? Como Deus havia prometido. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado mais uma vez pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado, meu Deus. Obrigado pela vida, pela família, pelo pão de cada dia, pela saúde, pela proteção com que o Senhor nos tem cercado. Obrigado pela noite de paz e por acordar nesse novo dia, a oportunidade de começar o dia alimentando o nosso espírito com a palavra e buscando a sua face em oração e orando uns pelos outros. Ó Deus, em nome de Jesus, que a sua bênção esteja sobre o seu povo, sobre cada um dos meus irmãos que está orando comigo nesta hora. Ó Deus, abençoa seu lar, sua vida, a sua família, a sua saúde, seu trabalho, meu Pai, que cada casa seja um templo de adoração ao Senhor, que amor, alegria, paz e todos os demais frutos do Espírito Santo estejam presentes nos relacionamentos familiares, que haja harmonia entre os casais, que haja harmonia entre pais e filhos,
Que os pais tenham muita sabedoria para educar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Ó Deus, que haja harmonia entre os irmãos, em nome de Jesus, que haja prosperidade no trabalho, que o Senhor abra portas de emprego para quem está desempregado, que o Senhor dê soluções financeiras para quem está endividado. Ó Deus, que o Senhor manifeste graça e poder e cura sobre os que estão enfermos, quem está doente em casa, quem está doente no hospital, quem está desenganado pelos médicos, sejam doenças graves ou mais simples. Ó Deus, que o Senhor esteja operando a favor do seu povo. A sua palavra diz que o Senhor é o Deus que cura todas as nossas doenças. Ó Deus, se o Senhor quer usar os médicos, os medicamentos, as cirurgias, seja feita a vontade do Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida da nossa irmã Maria Luzimar, sobre o seu esposo, irmão Raimundo Nonato, preservando a vida, a saúde, a lucidez, a fé em seus corações, atraindo os seus filhos para os caminhos do Senhor, fazendo germinar a semente plantada nos seus corações e produzir fruto de arrependimento. Ó Deus, tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é a maior de todas as bênçãos que a humanidade poderá conhecer. Por meio do seu sacrifício, fomos perdoados pecados, fomos reconciliados com Deus, fazemos parte da sua família espiritual, do seu povo, e temos livre acesso à sua presença. Louvado seja o seu santo nome. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que possamos ser instrumentos para levar a bênção do Senhor por onde quer que formos e compartilhá-la com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã, 5h30 da manhã, a gente está aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.